recebo o professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é referência na área de neurociência e doenças psiquiátricas. Ele é o psiquiatra Dr. Wagner Gattais. Obrigado, Dr. Wagner. É um prazer estar aqui com você, Márcio, e cumprimento os nossos ouvintes também. E para começar, Dr. Wagner, eu queria saber o que é espiritualidade. Por que ela realmente ajuda, não sei se a viver mais, mas a viver melhor? Olha, dá para definir a espiritualidade como acreditar em algo que transcenda esse nosso mundo material, que transcenda aquilo que nós estamos vendo e sentindo com o tato. Que existe algo maior que influencia e que beneficia a nossa vida e também de que forma que através da espiritualidade nós podemos ser úteis às outras pessoas e ao mundo. De uma maneira geral, podemos definir assim. Muito bacana. E por que a espiritualidade muitas vezes está ligada, por exemplo, à diminuição de problemas cardiovasculares, às vezes à diminuição de aparecimento de doenças como o câncer, por exemplo? Olha, nós não sabemos exatamente os mecanismos médicos, mecanismos fisiológicos, como que a espiritualidade funciona. O que nós sabemos é que ela protege. Ela protege, por exemplo, melhorando o prognóstico de diferentes doenças. Doenças que vão desde hipertensão, doenças metabólicas, até o próprio câncer. Nós sabemos que o prognóstico de pessoas que cultivam a espiritualidade é melhor. Então, a espiritualidade está ligada não só a uma vida mais longa, mas uma vida também de melhor qualidade. Tem a ver um pouco com o propósito, não tem não? Tem a ver com o propósito. Nós sabemos que em todos esses estudos com pessoas centenárias, um dos elementos comum às pessoas que viviam mais de 100 anos era um propósito na vida. Seria um propósito de cuidar de alguém, de ter uma missão na vida, e isto era comum, quer dizer, se supõe que um propósito na vida, e que geralmente é acompanhado por uma vida espiritual, ele aumenta a longevidade. Você estava falando de aumento da longevidade, da expectativa de vida nos últimos anos aí, na verdade, nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro cresceu 26 anos. E uma pesquisa feita disse que os dois maiores medos, né, das pessoas ao envelhecer, era não ter autonomia, e dois, a demência, né, você perder a cognição. A gente tem vivido mais. Como que a gente pode tratar melhor o nosso cérebro, né? Se é que a gente tem esse poder, talvez seja genético, eu acredito que não, mas o que a gente pode fazer para que o nosso cérebro seja mais saudável por mais tempo, já que a gente está vivendo mais? Olha, existem algumas teorias sobre como proteger o cérebro e principalmente como prolongar a vida útil de funções cognitivas, como a memória, a concentração. E um achado que está presente em todos os estudos é que a atividade cognitiva é o melhor protetor. Nós sabemos, por exemplo, que quanto maior a escolaridade das pessoas, menor é o risco delas terem um quadro de demência, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Então, a leitura, a atividade cognitiva, o estudo, a dedicação a uma atividade intelectual é o melhor exercício para mantermos a força do nosso cérebro, para nós mantermos as nossas funções cognitivas. Isso que você falou é muito interessante, né? Porque as pessoas trabalham, o trabalho exige ali um componente social, o trabalho exige muitas vezes um componente cognitivo, de você ler, aprender, estudar para dar algum retorno. E quando a pessoa se aposenta, um estudo recente que eu acabei tendo acesso, mostrou que aquelas pessoas que se aposentam, comparada com aquelas pessoas que continuam trabalhando, a quantidade de quadros com problemas de demência, Alzheimer, aumenta muito nessas pessoas que se aposentaram. Isso tem a ver com, de repente, essa pessoa parou de ser exigida,
nesse aspecto que você falou, e cognitivo, de leitura, de aprendizagem, de estimular o cérebro? Tem muito a ver, porque para muitas pessoas elas cometem, eu diria até o erro, né, de sobrevalorizarem o trabalho na sua vida, esquecendo de outras atividades que também exercitam não só o cérebro, mas a própria atenção, concentração, a criatividade. O que acontece quando a pessoa para de trabalhar, ela cai num vazio. Principalmente se essa aposentadoria não foi planejada antes, se não se pensou, se não se planejou em alternativas para a atividade do trabalho após a aposentadoria. A pessoa cai num vazio para o estímulo da atividade cerebral, e isto faz com que apareçam ou com que se agravem elementos como, por exemplo, a diminuição cognitiva e o quadro demencial. E aí, quando você fala disso, eu vejo pessoas que têm um trabalho voluntário depois que se aposentam, ou um hobby, né? Eu vejo pelo meu pai, por exemplo, o hobby dele, eu nem sei se é hobby, mas há 50, 60 anos, o negócio dele é cachorro, organizar exposições, cuidar de cães e tal. E ele está com 87 anos, e aí às vezes eu fico assim, impressionado como ele viaja, como que ele organiza exposição com 1.000, 1.500 cães, é o dia inteiro. E às vezes minha irmã fala assim, Márcio, porque eles moram fora, né? Precisa falar com o pai para diminuir isso. Eu falo, não, isso é que mantém ele vivo. Eu estou muito errado. Está certíssimo, porque além da atividade em si, além do estímulo cognitivo que ele tem, toda essa atividade proporciona para ele um outro elemento que também está relacionado não só com a longevidade, mas com uma melhor qualidade de vida, que são os relacionamentos. Você sabe, os relacionamentos são um dos pilares que sustenta as mudanças do estilo de vida, o relacionamento social, o relacionamento intelectual com outras pessoas é um fator protetor e está naturalmente relacionado com essa atividade, no caso do senhor, seu pai, uma atividade que seria um hobby que está se transformando numa missão, num propósito para ele. Quer dizer que respiração, meditação, tudo isso também tem um poder na nossa saúde mental? Tem um poder importante. Nós sabemos, por exemplo, que técnicas de meditação como mindfulness tem um poder especial no tratamento, na manutenção de quadros depressivos e de ansiedade, não é? Estudos foram feitos onde pessoas que praticam o mindfulness reduzem os níveis de depressão ou, no caso de transtornos de ansiedade, reduzem o sofrimento ansioso. Então, sem dúvida nenhuma, essas técnicas, que nada mais são do que técnicas para o controle do estresse, têm um fator protetor na saúde mental. E aí estava falando de ansiedade, depressão e não só no Brasil, mas no mundo há um aumento muito grande nos casos de depressão, ansiedade e burnout. Eu queria entender quais são os gatilhos para isso e se o nosso meio ambiente, né, que ele hoje tem muita informação, se ele pode ser um grande responsável por esse aumento de casos. Olha, a questão da informação, ela já foi aventada como causa de transtornos mentais, de desgastes. Há 140 anos, um neurologista, americano, George Bert, ele descreveu um quadro chamado neurastenia. Neurastenia significa fraqueza dos nervos, esgotamento nervoso. E ele tinha 5 causas para a neurastenia. Uma delas que ele achava eram os jornais, que os jornais antes, há 140 anos, eram publicados uma vez a cada 15 dias, e de repente alguém inventou de publicar jornal todos os dias, e o George Bert falava que isso é um excesso de informação para as pessoas, e isso daí esgota os nervos, né. Eu creio que esse excesso de informação ele tem a sua parte boa, que é estimular a atividade cerebral. E eu não subestimo a capacidade do nosso cérebro de processar, esses elementos. Eu acho que outros gatilhos, são interessantes. Se fala muito do estresse hoje, realmente existe uma grande demanda de produtividade,
Mas se nós olharmos na história, isso sempre houve, né. Antes as pessoas trabalhavam 12 horas por dia e não tinham 7 dias por semana. Então a gente se pergunta o que está acontecendo que de fato, está havendo um aumento aí de quadros como depressão e de ansiedade, não é. Muito bacana isso que você comentou, porque vários lugares onde eu vou palestrar, eles falam assim para mim: "Olha, a quantidade de pessoas, com depressão, com ansiedade, com burnout, aumentou muito. Eu estou aqui há 25 anos nessa empresa e nunca vi isso, eh, numa escala tão grande como essa". E aí eu pergunto: há 25 anos, as condições de trabalho nessa empresa eram melhores ou piores? Invariavelmente a resposta é: as condições de trabalho eram piores. E aí você se pergunta, então por que apesar das empresas estarem se preocupando em proporcionar um ambiente, né, melhor, que nem você falou, antigamente as pessoas trabalhavam 12 horas, 5, 6, 7 dias por semana, hoje a gente está discutindo a diminuição de escala, as pessoas trabalham menos horas e esses casos aumentam? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer é: qual o impacto que o sedentarismo tem nesses quadros de depressão e ansiedade? Então, o aumento, em primeiro lugar, grande parte desse aumento não é apenas um aumento da ocorrência, desses transtornos, mas do diagnóstico. Quer dizer, esses transtornos depressivos, por exemplo, passaram a ser diagnosticados como tal. Sendo que antes a pessoa tinha diagnósticos não específicos, a pessoa com uma depressão, ela sentia fraqueza, esgotamento, desânimo, ela ia no médico receber algumas vitaminas e a depressão não era diagnosticada, não era, reconhecida como tal. Nós sabemos, por exemplo, que pacientes com depressão têm dores difusas pelo corpo. Então, as maiores queixas de afastamento do trabalho eram dor nas costas. Esse era a queixa principal. E nós sabemos hoje que grande parte desses casos de dores difusas pelo corpo, a própria doença chamada fibromialgia, grande parte desses quadros são quadros de depressão. Então, não é que a depressão aumentou. O que aumentou é que ela passou a ser Diagnóstico. mais diagnosticada, mais reconhecida. Mas e a questão, a relação, né, que a atividade física tem com a nossa saúde da mente? Eh, Hoje eu sempre vejo ali o pessoal publicando um ou outro estudo mostrando que talvez, como tratamento coadjuvante, seja uma ferramenta poderosíssima, que a atividade física ela pode atenuar, em casos leves, pode até resolver quadros de ansiedade e depressão. Só que a gente nunca teve tantas pessoas sedentárias, né? No Brasil, a gente chega a estimar aí entre 70% e 75% da população que não atinge o mínimo de movimento recomendado pela OMS. Dá para estabelecer algum tipo de relação aí? Olha, Márcio, nós, fizemos isso já há 12 anos atrás, um estudo, nós comparamos 2 grupos de pessoas com depressão, os 2 grupos recebiam o mesmo tratamento medicamentoso, mas um grupo nós oferecemos para eles por 3 meses, atividade aeróbica, e o outro grupo uma atividade não aeróbica, uma atividade de trabalhos manuais. Depois de 3 meses nós encontramos que quem fez aeróbica precisou de doses menores do antidepressivo. Quer dizer, o nosso estudo mostrou que a atividade física potencializa o efeito antidepressivo. Isso foi depois replicado por vários outros, pesquisadores, e nós sabemos que quem tem atividade física, quem não é sedentário e sofre de uma depressão, de um transtorno de ansiedade, tem um prognóstico melhor e precisa de menos medicamentos. Então, a atividade física é sim um coadjuvante no tratamento de distúrbios como, por exemplo, transtornos de ansiedade e depressão. Você falou a gente estava falando da atividade física, né, então a gente sabe que a atividade física feita de maneira regular vai ajudar a produzir novos neurônios, melhora a memória, melhora o estado de alerta, tudo muito comprovado como é uma ferramenta poderosa para o nosso cérebro. Mas eu queria aqui ir para o, não vou dizer o oposto, mas que é o sono. 72% dos brasileiros relatam ter um sono insuficiente ou um sono de má qualidade.
E eu estava lendo alguns artigos que mostravam essa relação de privação de sono e irritabilidade, depressão, ansiedade. Tem mesmo essa relação do sono com a nossa saúde da mente? Porque, por exemplo, se eu comparo o Márcio com o Márcio no dia que ele dormiu bem, ele é um cara menos nervoso, mais paciente, a memória funciona melhor, a aprendizagem é melhor, comparado comigo mesmo no dia que eu dormi muito mal. Como que é essa relação do sono com a nossa saúde da mente? Olha, o sono é uma atividade necessária não só para preservarmos, mas também para restaurarmos todo o nosso metabolismo físico, incluindo o metabolismo cerebral. Então, sem dúvidas, o sono tem um efeito protetor no sistema nervoso central. É importante dizer que é uma relação bidirecional entre o sono e a saúde mental, porque muitos transtornos mentais se manifestam também com um distúrbio do sono. A depressão é o quadro mais característico, não é? Que a pessoa tem a insônia da depressão é aquela insônia onde a pessoa vai adormecer, adormece logo, mas acorda no meio da noite, ali não consegue conciliar o sono de novo. Então, o sono, como elemento restaurador, ele tem um efeito protetor. Agora, é importante dizer isso, talvez como uma curiosidade, que existe uma técnica de tratamento de quadros depressivos que se chama sleep deprivation. É a deprivação do sono por 36 horas. Nós encontramos, fizemos pesquisas, isso há muito tempo atrás, fizemos pesquisas onde as pessoas que passavam 36 horas sem dormir, elas tinham uma melhora passageira do quadro depressivo. Então, é interessante notar como o sono, fenômeno complexo, tem várias relações com a saúde mental, mas sem dúvida nenhuma, de uma maneira geral, ele é necessário para o restauro do equilíbrio físico e do equilíbrio mental também. A cognição, a demência, ele é um processo irreversível ou não? Ele é irreversível em grande parte, na medida em que a perda de cognição está associada com uma perda de células nervosas no cérebro, uma perda de neurônios, né. Nós sabemos que existe até um certo momento uma regeneração, é uma neurogênese, uma criação de neurônios, mas ela é muito modesta para reverter totalmente a perda cognitiva. O que nós podemos sim é retardar esta sarcopenia cerebral, retardar esta perda de neurônios. Retardar como? Da mesma forma como a sarcopenia nós podemos retardar com atividade física, com musculação, por exemplo, nós podemos retardar com jogging cerebral, que nada mais é do que leitura, jogos que exijam concentração, atividade social e tudo que estimula a atividade cerebral. Estimulando a atividade cerebral, nós vamos estar estimulando o metabolismo e, com isso, a sobrevivência de células nervosas. Então, se a gente está vivendo mais e a gente quer viver com o máximo de autonomia esses anos, e claro, quando a gente fala de viver com autonomia, a gente quer ter a nossa saúde cognitiva o mais afiada possível, é tentar manter uma atividade física que vai ser protetora para inúmeras doenças e vai ajudar um pouquinho nesse processo de neurogênese, tentar ter bons relacionamentos, como você falou, tentar também manter algum tipo de interesse, aprendizado, leitura, e aí vem uma pergunta. É verdade que se eu continuar estimulando o meu cérebro, aquela mesma área, com os mesmos conhecimentos que eu tenho um estímulo menor do que se eu provocar o meu cérebro com uma aprendizagem de alguma coisa que eu nunca estimulei? Por exemplo, música, eu sou péssimo em música, em ritmo. Se eu resolver, com 65, 70 anos, estimular o meu cérebro com alguma atividade que eu não tenha nenhuma familiaridade, isso teria um poder um pouquinho melhor para o meu cérebro? Isso está correto, porque quando nós fazemos atividades repetitivas, atividades que nós já dominamos,
a necessidade de uma conscientização e de um uso cerebral é menor. Vamos pegar um exemplo aqui, dirigir um carro, não é? Quando nós iniciamos, aprendemos a dirigir, a gente tem que pensar todos os movimentos. Com a rotina, nós dirigimos o carro pensando nos negócios, pensando na família, pensando nas viagens, estamos usando menos o cérebro. Daí esta curiosidade, a necessidade de aprender coisas novas é um estímulo muito maior. Quando você aprende uma atividade nova, você vai usar muito mais o cérebro e, com isso, você vai estar fazendo uma atividade protetora contra a queda cognitiva. Muito legal. Aí puxando para minha área da atividade física, eh, a eu costumo dizer, assim, que tem aquele exercício que gasta mais caloria. Então, sei lá, você vai correr 1 hora, 1 hora e meia, enfim, não sei, você escolheu aquele exercício que gasta muita caloria. Mas para o seu cérebro, talvez, o exercício, mais desafiador, ele é o que vai te trazer mais benefício cognitivo. Então tem aí estudos mostrando que aqueles esportes como o tênis, o vôlei, onde você não sabe exatamente como você vai reagir a um estímulo que vem do outro lado, isso te desafia um pouco mais, isso exige um pouco mais do seu cérebro. Dá para a gente imaginar que esses estudos, porque às vezes eu fico assim, esportes de raquete tem esse estímulo, ele beneficia mais o cérebro. Mas aí quando eu vejo esportes de raquete, você falou o seguinte: quem tem mais escolaridade tende a ter menos problemas da mente. Normalmente quem faz um esporte de raquete, na média, são pessoas com mais escolaridade. Então é difícil você separar as coisas. Mas esses esportes com esses estímulos imprevisíveis, eles desafiam mais o nosso cérebro? Desafiam porque eles exigem uma reação mais rápida, quer dizer, um estado de prontidão maior do cérebro, não é? Agora, esses esportes também que exigem mais, eles estimulam mais áreas cerebrais, Uhum. né. Por exemplo, o esporte de raquete, o tênis, não é só a coordenação da atividade física, mas é toda aquela concentração em que lugar da quadra está o seu adversário, para onde vem a bola, você tenta prever, antever tudo que vai acontecer. Então, é uma intensa atividade cerebral, diferente de esportes mais pacatos, né? Onde você faz uma atividade mais repetitiva e quase que extrapiramidal, quer dizer, quase que automática, e não uma atividade que exige toda a sua concentração. Muito bacana. Bom, para encerrar esse nosso papo aqui, eu queria que você desse ali 3, 4 recados, 4 dicas, que as pessoas em casa falassem assim: "Bom, eu ouvi o doutor Wagner, eu quero, já que eu vou viver bastante, eu quero viver com bastante autonomia, meu cérebro forte. Então, vamos lá, 4, 3 coisas que eu possa incluir na minha rotina que vão fazer com que eu treine mais o meu cérebro". Olha, sem dúvidas, começa isso pelo cuidado com o corpo, no qual você, Márcio, é um grande especialista, né? Quer dizer, atividade física, uma alimentação saudável, uma higiene do sono, existem técnicas de aprendizado para melhorar a qualidade do sono. E vamos para a parte cognitiva também, sem dúvidas, espiritualidade, aprender uma técnica de meditação. Eu recomendo o mindfulness porque ela é rápido de se aprender e ter um propósito na sua vida é fundamental. Uma missão que você estabelece, fala: "Isto eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir". E, acima de tudo, cultivar os seus relacionamentos. Nós sabemos que, se existe alguma coisa protetora para a saúde física e para a saúde mental, isto inclui bons relacionamentos, bons amigos, interação familiar, tudo que proporcione, então, essa troca de valores humanos, independente de qualquer outro interesse, a não ser a companhia das pessoas.